A certeza de que o bem vencerá o mal, de que a vida vencerá a morte, de que os sofrimentos do presente serão trocados por glória no futuro, nos move para frente, cheios de alegria e de esperança, certo? Oh, sim, sem dúvida! E esse, inclusive, é o tema da nossa reflexão de hoje. Já estou com minha Bíblia aberta aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Leia os versos 16 a 18. Esse é um dos textos preferidos que eu tenho, assim, em relação aos escritos do apóstolo Paulo. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Tremendo, hein? Paulo começa dizendo, por isso não desanimamos. Se você ler os capítulos anteriores, verá que ele faz referência a muitos sofrimentos causados, experimentados em decorrência de ser um pregador do Evangelho, um missionário. Mas ele diz que mesmo em meio a essas adversidades, a bênção de Deus estava sobre ele, o Senhor o confortava para que ele pudesse confortar outros, e assim ele prosseguia. É nesse contexto que ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste. Aqui uma referência ao desgaste do corpo, inclusive por conta das agressões físicas sofridas, por ser um pregador do Evangelho. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia a dia. É como se ele dissesse assim, os perseguidores podem prejudicar meu corpo, mas eles não afetam a minha mente. Porque cada dia que eu estou vivendo na presença de Deus e fazendo a obra dele, o Senhor tem renovado a minha mente, tem fortalecido e aprofundado a minha experiência com ele, de modo que eu não estou sendo atingido, ainda que possa sofrer alguma agressão física. E ele prossegue, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha que interessante. Paulo via as aflições, os problemas, as durezas da realidade presente como leves e momentâneas, comparadas com a glória que ele diz, o eterno peso de glória que há a ser revelado em nós. No presente, aflições, não podemos nos iludir com esse mundo no qual vivemos, mas no futuro, glória. As aflições, comparadas à glória, se tornam leves e passageiras, porque a glória tem um eterno peso. E mais, agora verso 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Acredite nisso. Tudo o que os nossos olhos veem nessa realidade presente está condenado ao fogo, à destruição. Isso é só uma questão de tempo. As grandes construções, os maiores edifícios que há no mundo, as mais elaboradas e bem elaboradas construções humanas, feitos humanos, tudo isso está condenado ao fogo, à destruição, é só uma questão de tempo. É isso que nos ensina a palavra do Senhor. O Deus que fez todas as coisas, ele vai desfazê-las para refazê-las. Por isso que Paulo diz, ei, não fique muito ligado naquilo que os seus olhos veem, porque tudo que os seus olhos veem é temporal, é passageiro, é efêmero. Nós precisamos, ele diz, olhar para aquilo que os nossos olhos não veem, porque isso é eterno. E evidentemente que aqui ele está se referindo às coisas espirituais. Ele está falando aqui do reino da graça de Deus, que é invisível aos olhos, porém é real. E a gente precisa estar nesse reino, participar desse reino. A gente precisa também, pela fé, ver o reino da glória de Deus, que um dia sim será visível, mas hoje ainda não. Que Deus lhe abençoe, que
Que cada dia mais o Espírito Santo atue na sua mente, no seu coração, para que você e eu, assim como o apóstolo Paulo, que nós tenhamos essa certeza de que Deus está renovando o nosso ser interior, nossa mente a cada dia. E as tribulações do presente são leves e passageiras comparadas com a glória que nós temos no futuro. E acredite, felizes são aqueles que aprendem a viver pela fé, valorizando mais aquilo que os olhos não veem do que aquilo que os olhos veem. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a termos essa experiência profunda contigo, Pai, para que, ainda que vivendo na terra, com os pés na terra, que os nossos olhos estejam no céu. Nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor. Ensina-nos a viver com essa sabedoria que deste a Paulo. Oramos em nome de Jesus. Amém.